Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, estamos nessa pegada de fé, de alegria, de paz, de prosperidade. E eu quero, nesse dia que se chama hoje, relembrar aquilo que nos dá alegria, que nos dá oportunidade. Eu quero agora falar com a minha querida irmã Márcia, lá no Rio de Janeiro. Boa noite, maninha, como é que você está? Boa noite, apóstolo. Tudo bem comigo e com o senhor? Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Nós estamos Amém. nessa pegada de oportunidade. Pai, nós te agradecemos pelo dia que se chama hoje, Senhor. O Senhor nos dá infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a saber, o Espírito Santo vivificando o nosso espírito para nos irmanarmos com Jesus Cristo nesta hora, neste momento de alegria, de paz, de prosperidade, de longanimidade e de domínio próprio. Eu quero agradecer a vida dos nossos irmãos, Márcia, que estão espalhados em todos os países onde nós chegamos, onde o projeto Jesus na Rua chega. E eu quero dizer para essas pessoas que nós estamos muito felizes aqui no Brasil, nesse dia. Embora que a gente às vezes não tenhamos exatamente aquilo que precisamos, mas nós temos aquilo que Deus nos ofertou no dia que se chama hoje. Eu quero agradecer ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu integridade, oportunidade de estarmos aqui fazendo o ID. E eu quero agora passar lá para o estúdio no Rio de Janeiro para a nossa evangelista Márcia Campos. Amém. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional e a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: abra os seus braços para as mudanças, mas não abra mão dos seus valores. Amém? Amém. Meus queridos, nós hoje estamos vivendo um dia muito interessante. Nesta semana que passou, nós estivemos na Câmara de Vereadores aqui de Araguaína, apresentando o livro Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém. E foi um momento muito feliz. E olha só que coisa, que oportunidade fantástica. Abra os braços para o novo, para a mudança. Permita que ela faça morada em seu coração através do discernimento que Deus está trazendo na sua vida. Mas não abra mão dos seus valores. E nós fomos lá neste evento e quando chegou lá nós fomos falar de Jesus Cristo. E aquela Câmara, eu quero fazer uma menção honrosa aqui ao nosso querido vereador, né, ali naquela Casa de Leis, que nos fez o convite para irmos lá apresentar o livro, que é o vereador Soldado Alcivan. Abraço, meu querido, abraço à sua família, que eu conheço, né? É uma pessoa aqui da cidade, então a gente tem um conhecimento bom. Conheço todos eles lá, inclusive tem uns novos lá, e eu quero
na pessoa do vereador Soldado Alcivan, agradecer pela oportunidade que nos foi dada ali, naquela Casa de Leis, de fazermos aquela apresentação do livro. E eu quero também agradecer a Deus pela vida da Márcia, pela vida da evangelista master desse projeto, que é a nossa evangelista Antônia Bonfim, que é evangelista desse projeto. Ela tem só 83 anos. Então, nós queremos agradecer a Deus pela vida dessas pessoas. Amém, Márcia? Amém. Esse é o nosso encontro de jovens. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Tito, versículo 1 e 2, com o título A Conduta Cristã, com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto para os nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero, nesse instante, meus queridos irmãos e jovens de todo o planeta Terra, aonde essa mensagem chegar, onde esse vídeo chegar, onde o áudio chegar, porque tem lugar que só chega o áudio. Viu, Márcia? Ouvi só o áudio, né? Exatamente. E legal que quando chega só o áudio, a primeira palavra que chega é a da Márcia. É da evangelista Márcia. Então eu quero, nesse instante, meus queridos, fazer uma oração por você que está junto conosco nessa pegada de fé. São 19 horas e agora já quase 12 minutos, né? 12, 15 minutos já. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pela vida daquelas pessoas que estão mandando, propagando este áudio, esse vídeo, essa oportunidade para as pessoas. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês que estão junto conosco nessa pegada de fé e, acima de tudo, na resolução de problemas. Eu quero agora que a gente tenha essa oportunidade trazendo essa palavra. Eu oro agora, Pai, muito obrigado, Senhor, pela oração da Tua filha, para que a minha voz seja usada nesse instante, Pai, para trazer essa palavra nos nossos corações. Amém, Márcia? Amém. A palavra de hoje está no livro de Tito, capítulo 3, versículos 1 e 2, com o título A Conduta Cristã. Versículo 1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Amém? Amém. Eu quero que você pontue esse versículo pelo menos em 2. E eu quero também agradecer aqui, falar para vocês, meus queridos, Tito é um homem que não viveu junto com aquela companheirada, né, lá em Jerusalém. Ele é de uma outra região do planeta em que ele foi alcançado, né? Paulo, ele olha para Tito e diz, meu verdadeiro filho na fé, como ele se referiu também a Timóteo. Então, esses dois homens são homens jovens que nós estamos meditando hoje nessa palavra que Paulo escreveu ao nosso querido irmão Tito. Amém, Márcia? Amém. Essa é a primeira parte do versículo. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, essa palavra é para nós no dia que se chama hoje.
eu vou relembrar, né, essa primeira parte do versículo. Lembre-se de se sujeitar às autoridades. Como assim, apóstolo? Sujeitai-vos, pois, a Deus, sujeitai-vos, pois, às autoridades. As autoridades, meus queridos, são instituídas por Deus. Quais autoridades, apóstolo? Todas as autoridades que nós temos. A autoridade policial, a autoridade do guarda de trânsito, do juiz, do prefeito, do governador, dos vereadores, dos deputados estaduais e também das autoridades que foram constituídas dentro da sua casa, seus pais. Eles são autoridades. Nós precisamos, meus queridos, e eu quero aqui fazer uma menção honrosa à irmã Márcia, né? O respeito que ela tem pela mãe dela, que já tem mais de 90 anos. O respeito que eu tenho, meus queridos, pela minha mãezinha, que já tem mais de 80 anos. E nós temos esta oportunidade de honrar essas pessoas. Nós temos a oportunidade de reconhecer estas pessoas. Aí agora nós vemos para dentro da comunidade, e nós temos lá dentro da comunidade, nós temos os pastores, evangelistas, profetas, mestres e diáconos, diaconisas, apóstolos. Essas pessoas, meus queridos, elas também merecem o nosso respeito. E a carta a Tito, que foi escrita por Paulo, ela chega até os dias de hoje a nós como um memorial, como uma lembrança, para nós nos lembrarmos de como fazer, de como proceder. Você que é jovem, impetuoso, meus queridos, não é uma palavra ruim, é você que age na força, né? Se agir na força e no poder de Deus, melhor ainda. Honre seu pai e sua mãe, e terás dias longos sobre a terra. Honre aquelas pessoas que têm mais idade, porque elas têm uma experiência maior. É necessário, meus queridos, que nós ponhamos a nossa fé em prática. Se não pormos a nossa fé em prática, não vai adiantar para nós essa situação de oportunidade, porque nós temos que ter uma fé forte. A nossa força tem que estar na fé, nas atitudes. Amém, Márcia? Amém. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Amém? Amém. Sejam obedientes. O ABC de Deus é obedecer. Sejam obedientes em tudo. Por quê? A palavra de Deus, ela nos diz assim: sede sóbrios e vigilantes. A sobriedade, ela precede a vigilância. E ela ainda diz mais: para nós buscarmos a comunhão. Comunhão, meus queridos, significa que você precisa obedecer. A comunhão, ela nos traz oportunidade. Mas se você não obedecer essa palavra de ter comunhão, não vai funcionar para você. Por um motivo simples. Porque quando você obedece, você não precisa justificar, você não precisa sacrificar, você não precisa de outra oportunidade para viver
a realidade de Deus na sua vida. É através da obediência, meus queridos, que você se estabelece, que você sobressai aos demais. Daniel, pela obediência a Deus, foi jogado na cova dos leões e foi liberto. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram jogados na fornalha de fogo. Estava tão quente que aqueles homens que foram jogar eles morreram queimados. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essas pessoas obedeceram. Por isso Deus os livrou. E Ele pode livrar você no dia que se chama hoje, para que você possa receber dele, do Pai, do alto, do Pai das luzes, em que não há variação ou sombra de variação. O que significa isso, meus queridos? Significa que se você se irmanar com Jesus Cristo, você pode ser um com Ele e Ele pode vivificar o teu espírito e você andar de maneira simples, equânime e humilde na presença do nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Márcia? Amém. Versículo 2. Não caluniem a ninguém. Sejam pacíficos e amáveis. Amém? Amém. Olha só. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos e amáveis. Olha só. A calúnia, ela precede a briga. Toda vida que há uma calúnia, normalmente se gera uma contenda e dessa contenda comumente sai uma briga. Significa o que, meus queridos? Significa que nós, filhos de Deus, temos que ser rápidos para obedecer e tardios para irar-se. E a palavra de Deus ainda diz mais: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Antes, reconcilie-se antes do pôr do sol. Por que é dito assim? Porque o judeu, meu querido, depois do pôr do sol, ele entra para dentro de casa e ele não quer mais conversa com ninguém. Então você precisa se reconciliar com o seu irmão antes que ele entre para dentro do seu quarto e coloque aquela situação na presença de Deus. E se você estiver em falta, você ser acusado, não por Deus, mas pela oração daquele irmão ou irmã. Então, meus queridos, eu quero que você faça uma coisa muito simples, que você olhe para frente, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, para que Ele possa levantar você, só erguer você e você ser por Ele curado, você ser por Ele curada, você ter a vida equilibrada por Ele, você ter a vida simplificada por Ele, você ter oportunidade de falar com Deus e Ele te ouvir. Porque lá em Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26 diz que se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixe a sua oferta e vá reconciliar-se com ele, depois volte e entregue a sua oferta. Mas Jesus Cristo disse que se nós soubermos de um irmão que tem alguma dificuldade com a nossa atitude, veja bem, não é com o nosso erro, é com a nossa atitude. Nós temos que ir lá e declarar perdão na vida desse querido ou dessa querida irmã.
Por um motivo simples, meus irmãos, para que eu e você possamos ser restaurados com o Pai. Amém, Márcia? Amém. E mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Amém? Amém. Nós falamos de contendas, de brigas. E a Márcia agora chega com uma palavra aqui muito maravilhosa. E mostrem verdadeira mansidão. Tem um homem, meus queridos, que habitou na terra, ele já passa dos 30 anos de idade. Ele é Moisés, Moshe. Moshe era um homem muito manso. Muito mais manso do que todos os homens que já tinham vivido até aquele tempo. Depois da vida de Moshe, viveu Jesus Cristo, que nunca se ouviu um grito de Jesus Cristo. Quando o filme relata aqueles gritos, não é verdadeiro. O zelo pela casa de Deus consumiu Jesus Cristo. Mas ele não andava contendendo com as pessoas e nem gritando. Ele não andava fazendo coisas diferentes daquilo que Deus Pai mandara ele fazer. É preciso, meus queridos, que nós nos lembremos disso. Jesus Cristo é ontem, Ele é hoje e Ele é eternamente. Porque o dia é hoje. Amém, Márcia? Amém. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos e amáveis. E mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Amém? Amém. Olha só, é necessário que a gente tenha esta mansidão para com todos os homens. É necessário que a gente tenha esta oportunidade na vida para que nós possamos receber de Deus Pai esta oportunidade. É necessário que no dia que se chama hoje, nós sejamos restaurados com Cristo. Amém? Amém. Abra os seus braços para as mudanças, mas não abra mão dos seus valores. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 21h07, o Encontro da Família. Segunda-feira, às 21h07, o Encontro de Ensino. Quarta-feira, às 21h07, o Encontro de Oração. Sexta-feira, às 21h07, o Encontro de Evangelismo e Missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus e às 21h07, o Encontro de Jovens. Sigam-nos no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Sejam parceiro, se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Sejam parceiro, orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas, para a vida Reobote. Sejam parceiro baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração.
compartilhando com seus amigos e contatos. Amém?